Desenhos animados não são pra ser algo triste. Bem, ao menos na grande maioria dos casos, e Amphibia não é diferente disso. Temos muitos exemplos de episódios divertidos e feitos pra entreter o público a princípio. Entretanto, há alguns momentos que acabam emocionando quem está assistindo, seja porque a obra está acabando ou porque tem algum personagem específico que tem uma história triste ou coisa do tipo. E dependendo dessa obra e o quão perto você é dela, até dá pra sair uma lágrima, ou várias. Lembrando desses fatos, hoje veremos os momentos mais tristes em Amphibia. Número 1. Marcy deixa Anne ir. Bem, pensa comigo. Você tem uma amizade muito forte com alguém e realmente gosta daquela pessoa. Entretanto, você acaba se separando dela por um tempo e fica sozinho. Quando você finalmente consegue falar com ela de novo, tem um novo grupinho que ela quer ficar junto e acaba sendo meio difícil toda essa situação. Mas você não quer deixar essa pessoa ir embora de novo, porque você não quer perder ela. Isso acontece exatamente num episódio de Amphibia da segunda temporada. A Marcy, uma das principais protagonistas da série, era uma personagem muito legal. E depois de perder a Anne em Amphibia, como as três protagonistas acabaram se perdendo, as duas finalmente tinham se reencontrado. E naquela altura da série, a Marcy e a Anne precisavam ir aos templos para carregar as pedras da calamidade, mas os Planters meio que precisavam voltar para a vida deles de fazendeiro. A Anne queria ir junto com esses novos sapos que ela conheceu, e até pelo laço que ela desenvolveu com essa família na primeira temporada, é até compreensível essa decisão, mas ao mesmo tempo ela precisava ficar com a Marcy. O episódio inteiro é meio triste sobre esse assunto da Anne ter que escolher alguém e no fim ela ia ter que acabar se separando dos Planters. Eu não sei exatamente como explicar ou onde começar o porquê essa cena é tão emotiva, mas ver os personagens que a gente conheceu em Utopia e a Anne dando adeus pra ele é algo do que dá emoção à cena. Número 2. Marcy prendendo Anne, Sasha e Amphibia. A Marcy era uma pessoa bem próxima de Sasha e Anne. Ela era tão próxima que tinha um medo gigantesco de perder essa amizade. Esse medo era tanto que ela preferiu prender as duas amigas em um outro mundo extremamente perigoso do que deixar essa amizade ir embora. Bem, dando um contexto, Marcy, Sasha e Anne são grandes amigas desde a infância. E certo dia, a Marcy descobriu que ela teria que se mudar, tendo que separar das duas consequentemente. E ela ficou totalmente morta mentalmente com essa notícia, sem saber o que fazer, até que ela descobre uma posta caixa de calamidade que poderia mandar ela para um outro mundo, fazendo elas terem aventuras infinitas e vivendo com elas para sempre. O plano acaba dando certo no fim, e elas são presas em Amphibia, e acontece tudo o que aconteceu na primeira e na segunda temporada. Mas quando o Andrews revela isso para Anne e para Sasha em True Colors, a Marcy só desmonta. É só triste ver uma personagem que a gente ama tanto quanto a Marcy sofrer isso. Ainda mais pensando nos eventos que a gente descobre depois que a Anne e Sasha ignoravam os interesses dela sem que o episódio de True Colors inteiro é triste. Eu acho que se só tivesse um momento pra eu colocar nesse vídeo, seria esse. Tipo, é claramente o momento que marcou Amphibia. Começando a falar sobre o passado dos pais de Sprig e Polly foi um mistério por quase metade da série. Tanto que quando eu tava assistindo a série pela primeira vez, eu só presumi que eles moraram com o Hop e era isso. Não ia ter mais nada além disso. Como algumas outras séries, que os pais do protagonista só são desconhecidos e fica por isso mesmo. Mas descobrimos que isso não seria verdade em um episódio onde a Anne tenta procurar um presente perfeito pra dar pra mãe dela quando ela voltasse de Amphibia. 95% do episódio é bem fofinho e a gente se vê na Anne, sabe, de querer se esforçar pra dar um presente legal pro seu pai ou pra sua mãe. Contudo, nos últimos minutos do episódio, a gente tem uma cena que eu juro que me destruiu totalmente quando eu vi o desenho pela primeira vez. Em resumo, a Anne acorda à noite e pensa como a vida era quando ela tinha a mãe dela e o que ela ia fazer quando ela ia reencontrar sua mãe. E também falando o quanto ela sente falta dela, sabe, das coisas juntas que elas faziam, que a Anne não dava valor, mas ela começou a sentir falta quando ela não teve mais essa coisa. O Sprig então a ouve e fala sobre a experiência que ele teve com a mãe dele. Remember what she looked like, really, much less the sound of her voice. You know, I've always wondered, can you miss someone you never actually knew? That's silly. I mean, of course you can't.
Tudo nessa cena combina tanto e me faz emotivo quando eu vejo ela ainda hoje, mesmo eu já tendo visto ela umas 20 vezes. O ponto que quero falar é que não importa onde e como, sempre vai ter alguém que de alguma forma vai estar pior que a gente. Depois o fato do Sprigg querer se esconder da falta que ele sentia da mãe dele. Ele mesmo afirma que como ele nunca conheceu a mãe dele, não tinha motivo pra sentir falta, mas era só uma mentira que ele criou. E pra finalizar, a música combinando com a cena e a Annie abraçando o Sprigg e a câmera subindo lentamente pra cima pra fazer a gente pensar tudo isso. Eu acho que essa cena de anfíbio pra mostrar pra alguém e a pessoa entender a emoção que você sente por esses personagens. Número 4. A história de Andrews e Leaf. Uma das coisas que com certeza é um dos principais temas de Amphibia é a amizade. Temos isso na amizade de Annie, Marcy e Sasha, e aqui entre Andrews e Leaf. Na reta final do desenho, é-nos revelado que Leaf é um dos parentes mais antigos da família Planter e que ela era uma amiga de Andrews no passado. Acontece que Andrews, quando assume o poder de Newtopia, ele tinha uma nova responsabilidade: continuar o império de dominação que seus antepassados tinham começado. Ao arranjar o poder das Pedras da Calamidade, ele seria imparável e poderia viajar entre mundos para conquistar novas terras. Leaf, ao descobrir isso, pede para o pai de Andrews abdicar dessa ideia, mas teve seu pedido negado. Leaf então decide fazer justiça com as próprias mãos e rouba a caixa de Andrews, jogando na terra para ninguém pegar. Anos depois, Andrews consegue recuperar a caixa e começa a invadir de novo os mundos que seus antepassados começariam, e começa uma invasão na terra. Uma coisa que vinha na mente dele é que a Leaf traiu dele e sumiu da vida dele. Ele estava fazendo tudo isso muito mais por uma vingança contra a Leaf, por qualquer vontade própria dele de pegar recursos e sustentar a Newtopia para sempre. Contudo, quando todo mundo estava derrotado, o Sprigg consegue fazer ele ler uma última carta da Leaf. E cara, essa carta é muito marcante. Foi uma carta escrita há muitos anos atrás, da Leaf querendo ter uma última conversa com ele, mas ela não podia voltar para Newtopia. Ela começa a carta dizendo que foi difícil abrir seu coração para um novo mundo, mas que quando ela finalmente conseguiu fazer isso, ela percebeu que uma das melhores coisas da vida é a mudança, e ela pede pro Andrews pensar da mesma maneira. O Andrews então desaba no chão e sabe, a gente começa a sentir alguma coisa pelo Andrews. Ele foi ensinado desde criança a seguir um caminho e que ele deveria ser conquistador como seu pai e seus antepassados, mas ao perceber que tudo isso tá errado, ele desiste e deixa ele dar o último golpe nele, o derrotando. Número 5. O final de Amphibia. O fim de Amphibia pra mim é o final mais chocante no desenho. Até hoje eu choro quando eu escuto as últimas palavras ditas pela Annie. Esse tópico também vai ser meio que 2 em 1. Então vamos lá. O sacrifício de Annie com certeza é um dos momentos que eu mais fiquei triste em um desenho. Primeiro a gente tem uma cena hype de Annie, Marcy e Sasha finalmente sendo amigas e superando tudo que elas passaram junto, todos os problemas, e lutando uma do lado da outra com seus poderes ao som de No Big Deal. Cara, que cena incrível. Mas depois de um tempo, a Marcy e a Sasha ficam muito cansadas para poder segurar o poder que elas têm. E a única maneira de derrotar o Core seria com a Annie absorvendo o poder das 3 pedras. E isso faria a Annie ficar muito forte, mas ela teria que morrer no processo por absorver muita energia. Dito e feito, em uma cena muito emocionante, a Annie se despede de Marcy e Sasha e as manda de volta pra Terra. Mas a cena mais triste vem quando o Sprigg vai falar com a Annie pra ela não tomar essa decisão. Apesar da Annie conseguir voltar depois, é emocionante ver o Sprigg desesperado pra ela não fazer isso. Afinal, o laço que esses dois construíram foi algo lindo que a gente viu ser feito dentro dessas 3 temporadas do desenho. Ainda temos a cena dos personagens se despedindo, mas hoje eu não tô aqui pra falar dela, mas sim da cena final de Amphibia, que se passa 10 anos depois dos eventos do desenho. A Annie, Marcy e Sasha passaram por grandes desafios, seja por imponência da Sasha, pela trairagem de Marcy, ou só por elas terem separado praticamente, já que Marcy se muda e Sasha começa a falar menos com a Annie. Apesar disso, quando elas se encontram, tudo voltaria a ser como era antes. Elas viveram tantas coisas juntas e eram grandes amigas. Assim, temos a cena que até hoje tá na minha cabeça, da Annie falando as últimas palavras do show. Mudar pode ser difícil, mas é assim que a gente cresce. A coisa mais difícil pode ser perceber que você não pode mais se agarrar a uma coisa pra sempre. Às vezes, você tem que desapegar. Aquilo que você desapegou, você ficaria surpresa em ver como elas acabam voltando pra você.
muito emocionante ver isso, porque é literalmente isso. É uma melhora na frase da Leaf, que por mais que mudança seja difícil, a gente tem que aceitar. Mesmo que seja preciso abdicar de coisas que a gente gosta. Vai ser assim que vamos crescer e a gente vai aprender com tudo isso, a ser alguém melhor. E tudo isso para algum dia a gente se surpreender com as coisas que de algum jeito vão voltar para nós. Eu agradeço muito para quem me ouviu até aqui e significa muito para mim. Se vocês quiserem me dar mais alguma ajudinha, eu aceito um like, um comentário e uma inscrição no canal. Faz toda a diferença para mim. Eu quero ver qual é do YouTube. E bem, eu te vejo na próxima terça. Obrigado por me ouvir até aqui e tchau.